marcou uma outra fase do Kurosawa, sendo o primeiro filme que ele fez em cores. E ele pegou as histórias do Yamamoto e adaptou para esse filme. Foi feito numa fase em que o Kurosawa tentou uma parceria com a Fox, mas ele foi rejeitado porque não gostaram das ideias dele, não acharam rentáveis e até alegaram que ele estava doido. Aí ele fez esse filme, sendo o primeiro filme a cor dele. Mas o Kurosawa já tem uma característica muito forte nele mesmo, porque além de diretor de cinema, ele é pintor. Então antes mesmo dele começar a carreira como diretor de cinema, ele já pintava os quadros dele, inclusive o storyboard do filme dele são pinturas que ele mesmo fazia. Então essa foi a oportunidade de ele trazer essa coisa da pintura e essa coisa da cor que sempre foi forte para ele, para dentro das telas. Depois desse, todos os filmes seguiram com cor também e seguindo uma característica forte que o filme traz, que é a presença desse elemento onírico entre a realidade e o sonho, uma coisa que é fantasiosa. Ele traz para a vida dessas pessoas dessa favela esse aspecto de fuga da realidade através de diversos elementos, desde a bebedeira dos caras lá até o cara que acha que é o maquinista do trem invisível, de onde vem o som do Descadem, que dá o título ao filme. Tanto nesse filme quanto em toda a filmografia do Kurosawa, há uma grande veia humanista em que ele traz para o personagem, dentro daquele contexto no Japão, essa humanização, para além de todas as dificuldades pelo que eles passam. Na fase anterior, quando ele filmava filmes em preto e branco, era muito comum ver filmes de samurai e filmes de outras histórias de heróis. Eram contos morais, assim, para falar sobre as pessoas no Japão, mas ainda assim eram heróis, ainda assim eram pessoas grandiosas, e a partir daí que começa a rolar essa fala sobre pessoas comuns, pessoas dessa favela de Tóquio. Depois seguiram Dersusa Lama, Dadaio, o último filme dele, Episódio em Agosto, Sonhos, Han, inclusive Kagemusha, Ran, também 2 filmes sobre samurais, mas que também também tem essa veia humanista e essa cor que traz esse elemento onírico para o filme. No Descadem você pode notar que as cores, elas não têm um tom de realidade, mas elas têm um tom para além do real. Elas trazem uma coisa que é desde os tons do céu até os próprios personagens mesmo. As cores falam para a narrativa do filme. Então é possível ver como os personagens mudam ao longo da narrativa e como as cores vão mudando. Por exemplo, até as flores de plástico da menina, há um momento em que ela cai de cansaço sobre flores azuis, sobre a tristeza de ela estar fazendo tudo aquilo. E na cena em que ela é estuprada, as flores são vermelhas. O que acontece também com os personagens bêbados, sabe? Tem o de vermelho e de amarelo. A mulher é de vermelho e de amarelo, e a casa também é vermelha e amarela. E aí há um momento que os maridos trocam de casa e fica essa embriaguez da imagem. Você nota uma coisa estranha invadindo, que confunde tudo, assim, todo o terreno. Fica essa coisa engraçada e inclusive esse é outro elemento do filme. Por mais que essas pessoas vivam na miséria e com todas as coisas, para além do elemento humanista, o Kurosawa traz essa coisa onírica e cômica para dentro do filme dele, uma forma de minimizar os sofrimentos das pessoas através dessas coisas pelas quais eles se apegam, seja a bebedeira, seja um trem que não existe, seja até bruscamente uma tentativa de matar o cara, não matar, mas chegar ao ponto de quase matá-lo para que ela não se esquecesse dele. É interessante pensar que para o Kurosawa o que interessa é a ralé, o que interessa é a galera que está na margem da sociedade. Ele pega, mesmo nos filmes de samurai, ele desconstrói toda a noção de honra, toda a noção que o japonês tem, essa coisa muito fechada, essa coisa muito dominadora. Então, Os Sete Samurais é um filme que mostra a realidade mesmo do cotidiano dos samurais, assim, que não eram grandes guerreiros, mas que eram até mendigos, que sabiam lutar e trabalhavam para quem pagasse melhor para eles, até uma tigela de arroz, se fosse possível. Então, para o Kurosawa, o que interessa é essa persistência do espírito humano que ele traz para dentro do filme. Nesse daí, quando ele traz à tona
a galera que mora nessa favela no Japão, ele traz à tona a persistência do espírito humano para além dessa dificuldade. Então, é a força deles dentro desse contexto social que oprime eles. Tanto que eles não conseguem sair, nenhum deles sai dessa condição. Por mais que eles tentem, por mais que eles se sustentem, eles não saem da pobreza. O cara continua tendo ser retardo mental, que faz ele achar que está dirigindo um trem. Os bêbados continuam nesse alcoolismo, nesse ciclo com as esposas deles. A menina foi estuprada, o tio saiu, ela continua sendo solitária, ela continua sendo uma desgraça na vida dela. Enfim, tudo isso passa e nada disso muda, assim, continua sendo essa coisa forte de que eles não conseguem fugir. E dentro da filmagem do filme, você vê que nas cenas é raro você ver os personagens sozinhos. É sempre a pessoa que causa algo a ela, ou esse companheirismo, essa coisa que vem à tona, assim, por eles viverem numa comunidade. Então, com exceção do cara que é super solitário, um eremita, você vê essa coisa muito de planos mais fechados, assim, nos personagens, assim, e isolando eles, assim. E até nem tanto quanto você vê na cena que as mulheres estão falando dele. Mas ele está no plano sozinho. As mulheres estão num plano e ele nunca aparece no mesmo plano que as lavadeiras, por exemplo. Aí as lavadeiras já tem um outro papel que interligar todas as comunidades. Mas apesar disso tudo, você vê que são pessoas que não mudam a vida umas das outras. Elas vivem dentro das próprias vidas. O cara solitário não muda a vida do cara que acha que dirige um trem. Os bêbados não mudam a vida da garota que foi estuprada. O máximo que você vê é até uma certa compaixão pelo cara que dirige o trem, que representa todos eles que, naquele contexto de marginalidade, sobrevivem com o que eles têm nas mãos, mesmo que seja a imaginação de construir uma casa sendo um mendigo, sabe? E o outro elemento também de uma pessoa que interliga com a solidariedade é o médico, que com o espírito zen japonês que ele representa, até mostra para o cara que se suicidar não vale a pena e tenta, mas não consegue salvar o filho do mendigo, mas está lá junto do enterro. Então o Kurosawa, com esse filme, além de outros filmes e com esse aspecto principal da filmografia dele, traz essa visão humanista e para dentro dos personagens mostra uma persistência do espírito humano para além das dificuldades e principalmente essa compaixão dentro da sociedade, seja a sociedade dos samurais, seja esse filme com essas pessoas da favela, seja outros filmes em que o principal elemento é o ser humano e a maneira como ele sobrevive às adversidades ao redor dele. O filme mesmo já veio de uma coisa corrida, até poderia ter sido improvisado em alguns momentos, assim, porque isso veio de um período de crise enorme no cinema do Japão. Ele tentou montar uma companhia, Os Quatro Cavaleiros, junto com outros 3 cineastas do Japão, mas fez esse único filme e parou aí mesmo. E daí ele teve todas as dificuldades de orçamento. Esse filme foi filmado em um mês. Esse filme. E em contraste com o filme anterior, que é o Barba Ruiva, filmado em preto e branco, que demorou 2-3 anos para ser realizado, produzido, tudo que para fazer aquele filme. O filme é uma das obras-primas do Kurosawa, um dos filmes mais queridos dele, mas foi pessimamente recebido, assim, um filme que não rendeu, um filme que os críticos não receberam direito, e o que levou o Kurosawa a uma crise maior ainda, tanto financeira quanto pessoal, sabe? Ele tentou suicídio depois desse filme. Tentou suicídio porque foi pessimamente recebido com um filme que ele tanto se dedicou, mas sobreviveu e acabou fazendo muitos outros filmes, e alguns até mesmo melhores recebidos. O Kagemusha são citados assim com pontos altíssimos da filmografia dele. Os Sonhos é um dos maiores filmes deles, uma referência para todas as áreas de estudo assim, das artes e de outras. Eu acho que os Sonhos visualmente, por isso comparar esse. Sim, com certeza. Sei lá. Não sei. Essa coisa da pintura, eu acho isso aqui como proposta de onírico muito mais assim ligado a uma realidade das pessoas. O outro, eu diria que os Sonhos é essa aproximação impressionista dele para o cinema, trazendo o onírico também, mas
em episódios também é uma coisa semelhante. Você vê que são narrativas episódicas, assim como Sonhos, e que a partir daí ele começou essa nova fase, né, de fazer filmes a cor. Ele mesmo disse que ele queria fazer esse filme a cores para diminuir um pouco a imagem do sofrimento dos personagens, porque o preto e branco dele traz uma coisa muito severa, até em filmes de guerra, filmes como Sete Samurais, filmes como Ikiru, como Barba Ruiva, todos os filmes assim que tem essa presença até opressora de não ter a luz, de não ter a cor. Então esse é um filme cômico, um filme que é até engraçado em alguns pontos, assim, para minimizar o fato de que todo mundo vive uma desgraça à margem, assim, mas eles sobrevivem da maneira deles. Esse negócio da cor também, ele começa a usar a grande possibilidade que tem das cores de mexer com os sentimentos também, né? Tipo, tem uma carga dramática também, né? E o cara pode fazer essa brincadeira, até porque ele é pintor, né, também, então acho que ele já devia estar meio que com essa vontade, talvez não tinha surgido a oportunidade boa para ele, como surgiu aí nesse momento, né? Pois é, aí já no começo dos anos 1970, começo da década, já começava, tipo, a ter essa explosão de todo mundo, assim, fazendo, assim, até com a TV a cores, surgida mais ou menos nessa época também, a época da Copa, no Brasil também surgiu por aqui. E, inclusive, essa coisa da TV foi o que atrapalhou tanto Kurosawa, assim, e o cinema do Japão, assim, a TV tomou conta. Então, até um estímulo para ele fazer também um filme a cores, assim, um filme que se expresse para vir bater de frente com a televisão a cores, que toma a audiência dele e de todo o país que está sofrendo com a crise do cinema na época. Então, tanto uma maneira de se expressar, quanto uma maneira de se fazer presente naquele meio audiovisual, meio de cinema da época, que com todas as dificuldades até que o filme teve depois, conseguiu um certo espaço. Uma colocação que, tipo, além da cor e dessa coisa daqueles planos da imaginação do cara lá, todos esses elementos que compõem essa parte onírica, o som também se fez presente quando o carinha lá do trem tava lá. Fazia tanto sons com a boca, como também surgiam sons, talvez... Como se fosse acontecendo mesmo, né? Isso, os sons do trem. De máquina. Um trem que não existe, toma vida pelo som, assim, tudo aquilo tipo, mais que invisível se materializa, sabe? Tipo, do momento que é só ele conduzindo o trem pela favela, assim, mas tipo, você vê, tipo, porta abrindo, você vê, tipo, apito, você vê essas coisas, assim. Então é um filme que realmente dá vida, esse tipo de coisa, assim, a casa do cara sendo construída, assim, do nada, sabe? Desde o portão até lá aquela arquitetura contemporânea extravagantíssima, assim, aquela casa enorme, quadrada. Ele dá vida aos sonhos dos personagens, assim, pegando a matéria do filme mesmo, assim, para além da narrativa, assim, falando com o som, falando com a cor, falando com a fotografia, com os zooms, assim, quando ele tá vindo com o trem, assim, invisível. Para além do traveling que ele usa, assim, ele já vai dando uns zooms, assim, nas construções, assim, e falando também com esses truques de fotografia, assim, além da narrativa, assim, porque os personagens, assim, eles conduzem tudo. As atuações, assim, são o que realmente carregam o filme, assim, desde... Tipo, é realmente impressionante, assim, como os atores se entregam e carregam, sabe? É um filme sobre pessoas mesmo. Eu gosto de pensar, especificamente esse personagem do trem, que é através da imaginação dele que ele vai e constrói lá o caminho dele do trem. Tá? Eu gosto de pensar assim, de fazer essa ligação entre esse personagem e o próprio diretor, assim, e uma outra de fazer esse filme quase sem luz e tal. E não só o maquinista do trem imaginário, mas também o pintor, que ele quase atropela. Tipo, tem um pintor pintando a favela. Sim. Tipo, isso é o Kurosawa, praticamente o Kurosawa lá. Que também não aparece de novo nesse pintor. Pois é, o pintor aparece só uma vez, assim, com a cena atropelada. Dá até pra dizer que é uma metáfora, né? O diretor sendo atropelado por todas as dificuldades dele, assim, porque foi um filme
complicadíssimo de fazer, assim, às pressas de um mês, assim. Mas assim, o pintor, assim, é uma coisa que eu nem tinha notado, assim, das outras vezes que eu vi, mas eu tinha esse pintor, mas quando eu vi agora, eu falei, caramba, é isso mesmo, sabe? O cara fazendo filme, tipo, naquele lugar, naquelas condições, ainda sendo quase atropelado por um doido que passa com o trem, sabe? É o que o filme diz, assim, sabe? Todas as dificuldades, assim, todas as coisas, até o fato dele ser chamado de doido do trem pelas crianças é o que repercute, assim, a incompreensão e até a rejeição que ele teve da 20th Century Fox e da crítica que ele iria ter na época que levou ele a tentar se matar, assim, sabe?